Olá pessoal, voltamos aí então para ver um exemplo, né, em que a gente tem aqui as especificações de um gerador de corrente contínua com excitação do tipo de excitação independente, né? Então a gente tem aqui o circuito equivalente desse gerador, aqui a parte do circuito de campo representado, ele é alimentado a tensão de campo VF 430 volts é alimentado. A gente tem uma resistência ajustável aqui, que ela varia de 0 a 300 ohms, né? Ela pode ser ajustada. A minha resistência equivalente do enrolamento de campo é 20 ohms, um valor fixo, né? Meu enrolamento de campo tem 1000 espiras, certo? Só para exemplificar aqui, mas a gente não vai usar esse valor nos cálculos que a gente vai fazer. E do lado da armadura e no terminal de saída, né, do meu gerador, eu tenho aqui a tensão de armadura é A, a corrente de armadura é A, que flui pela armadura, e uma resistência equivalente de armadura, do enrolamento de armadura, de 0,05 ohms, né, bem menor do que a resistência do enrolamento de campo. Né? O enrolamento de armadura são menos espiras do que o enrolamento de campo, e o enrolamento de campo tem uma resistência bem maior, aí, por ser um enrolamento muito mais, comprimento, né, total muito maior. E aqui a saída terminal, a tensão terminal, ou seja, vai ser a tensão de saída do meu gerador, né? Essa tensão terminal. E a gente tem aqui, ó, uma observação, né? A gente vai considerar aqui, nos exemplos que a gente vai ver, que todos os geradores que a gente abordar, eles têm um enrolamento de compensação. O que é esse enrolamento de compensação? Ele está lá na parte da geração do campo também. É como se fosse um enrolamento de campo aqui, ele faz parte do enrolamento de campo, vamos pensar assim. Que existe um efeito, se não tem se no enrolamento de campo não tem essa construção do chamado enrolamento de compensação, o enrolamento de armadura que está na máquina, certo? Ele tem corrente fluindo por ele e ele pode gerar ele gera, na verdade, né, um fluxo magnético próprio dele. Em alguns casos aí, ou sem esse enrolamento de compensação, sem essa construção, uma característica construtiva, né, o enrolamento de armadura ele pode gerar um fluxo dentro da máquina que se opõe ao fluxo dos polos do enrolamento de campo. Então, porque também o enrolamento de armadura também é um enrolamento e também tem corrente fluindo por ele, né? Então, se eu aumentar demais a corrente de armadura, em função da minha carga aqui, por exemplo, ele pode gerar um fluxo contrário que a gente chama de reação de armadura, certo? E aí, esse efeito, ele é compensado, ele é anulado por esse enrolamento de compensação que faz parte lá do meu enrolamento de campo. Então, em geral, aí, né, hoje em dia, os geradores modernos, eles têm quase que a totalidade deles já construtivamente prevêem isso, tem um enrolamento de compensação que elimina esse efeito de reação de armadura, e aí a gente garante que a máquina funciona mesmo com variação na corrente de armadura, o fluxo interno permanece constante, tá? Então isso é importante para o quê? Porque daí eu tenho um fluxo constante, eu tenho a minha tensão interna da máquina, né? Ela não varia, o fluxo não varia, né? Se a corrente de armadura aumentar. Por exemplo, com o aumento da carga, eu aumentaria a corrente de armadura. E aí, se não tivesse essa característica construtiva do gerador, ele poderia diminuir um pouquinho o fluxo. E aí, consequentemente, com o aumento da carga, diminuiria o fluxo, diminuiria essa tensão induzida aqui, causando menor tensão induzida lá na tensão terminal de saída, né? Mas, em geral, né, a gente vai trabalhar só com o caso aí que o gerador ele tem esse enrolamento de compensação, então a minha tensão interna, ou, aliás, o meu fluxo é constante, não depende da corrente de armadura, né? Então é anulado esse chamado efeito de armadura, só para conhecimento, né? O que é a maioria dos geradores mesmo, na prática hoje em dia, já tem essa característica, certo? Bom, está aqui o nosso circuito equivalente, então a gente tem um fluxo constante nessa máquina que não varia em função da corrente de armadura, varia apenas, obviamente, em função da corrente de campo. A corrente de campo é que controla, essa corrente de campo aqui, F, que controla o meu fluxo interno da máquina, tá?
E as especificações nominais, já falo desse gráfico aqui à direita, são dadas aqui, é um gerador de potência nominal de 172 kW, que ele pode fornecer na saída. A tensão nominal de saída dele é para ser 430 volts. Ó, percebam que o enrolamento de campo é alimentado com tensão VF 430 volts. E a tensão terminal nominal, né, em condições nominais de operação, é para ser 430 volts também. Tá? Então a gente tem 430 volts alimentados no enrolamento de armadura e a tensão nominal de saída aqui nos terminais também é para ser 430 volts. Uma capacidade aí de 400 amperes para a carga que for acoplada nele, né, o valor máximo, e uma velocidade nominal de 1.800 RPM. Tá? Isso aqui vai ser bem importante, a velocidade aqui. Então a velocidade nominal é de 1.800 RPM. Essa curva de magnetização ela é feita uma especificação do fabricante, né, que faz ensaios aí de magnetização com a máquina, após construído, né, no projeto, pode fazer no projeto, mas depois de construído. E ela traz um gráfico que mostra a tensão interna, EA, né, pela corrente em função da corrente de campo. Então essa curva de magnetização, ela mostra para a gente, para um certo valor de corrente de campo, IF, eu vou ter um valor EA. Né? Então essa curva aqui característica mostra isso aqui. Né? Para diferentes valores de corrente de campo, que estão sendo injetadas aqui, estão circulando aqui no enrolamento de campo, eu vou ter uma tensão induzida tanto, né? A tensão induzida ela é para tensão, para corrente, para a velocidade nominal, perdão. Ó. Lembrem lá que a tensão de armadura, a gente viu que a tensão interna, aliás, ela é igual à constante construtiva da máquina, então isso aqui depende da máquina, uma vez que o fabricante construiu, isso aqui não muda. O fluxo depende da corrente, a intensidade da corrente, e para uma velocidade. Então, para esta velocidade aqui, ó, de 1.800 RPM, certo? Em função da variação de fluxo, ou seja, da variação de corrente de campo, a gente tem essa curva de magnetização. O que quer dizer aqui? Ó? Se tiver uma corrente de, por exemplo, aqui 5 amperes, ó, fluindo lá no enrolamento de campo, chega aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? 5 amperes, a gente vai ter, por exemplo, mais ou menos ali, vamos pegar um valor que já está traçado aqui, ó, 410, aqui o 4,75. Se tiver 4 amperes e 4,75 amperes fluindo lá no enrolamento de campo, certo? A tensão interna induzida lá na armadura vai ser de 410 volts, ok? Se eu tiver 6,15 amperes fluindo no enrolamento de campo, né? Aí esse ponto aqui vai me dizer que, bom, a tensão interna induzida lá na armadura vai ser 450 volts, esse valor de A, certo? Então, essa curva me diz para todos esses valores possíveis de corrente de campo aqui, qual que vai ser a tensão interna induzida na armadura do gerador, tá? Só que isso aqui, essa curva, né, ela é dada para essa velocidade aqui, ó, velocidade constante de 1.800 RPM, 1.800 RPM, valor nominal, né, da velocidade, ok? Então, o que a gente quer descobrir aqui, né, nesse exemplo? Então, o item A, se a gente ajustar para um RAJ, aquele resistor variável que a gente tem em série com enrolamento de campo, de igual a 63 ohms e uma velocidade de 1.600 RPM, qual vai ser o valor da tensão terminal VT a vazio, sem carga? B. Qual o valor da tensão terminal VT para uma carga de 360 amperes? Se a gente ligar uma carga agora e ela demandar 360 amperes, qual que vai ser o valor da tensão nominal? Considerando as mesmas condições aqui, ó, a mesma velocidade de 1.600 RPM e o mesmo valor de RAJ,
né, também para 63 ohms. A gente não mudou aqui, a gente só, do item A para o item B, só ligou, conectou uma carga, né, de 360 amperes. E no item C, qual que é a corrente de campo necessária para que a tensão terminal com a carga de 360 amperes seja igual à tensão terminal a vazio, né? Vamos verificar que, ligando a carga, né, a gente espera que tenha uma queda de tensão na tensão de saída, tensão terminal, né? Agora a gente quer em relação à tensão de terminal a vazio, com o gerador a vazio. Será que a gente consegue chegar no mesmo valor de tensão a vazio com a carga, ajustando apenas a corrente de campo? É isso que a gente quer determinar, se é possível e qual que é esse valor de corrente de campo, ok? Então vamos lá, vamos à obra, né? Primeiro item, ele quer saber, para uma resistência AJ de 63 ohms e uma velocidade de 1.600 RPM, a força motriz que está gerando esse gerador tem uma velocidade constante de 1.600 RPM. Qual que vai ser a tensão terminal? Bom, a tensão terminal no gerador de estação independente é dada pela relação que a gente viu lá do circuito equivalente. Ele é dado pela tensão interna da máquina menos a queda na armadura, que é dada pela corrente de armadura vezes a resistência equivalente de armadura, tá? Então a gente quer descobrir isso aqui. Para me descobrir a tensão terminal, VT, eu tenho que saber qual que é a tensão interna, EA, e qual que é a queda, certo? A tensão interna a gente vai tirar daquela curva de magnetização. E a queda, ela é quanto? A gente já pode determinar qual que é o valor dessa queda IRA. Corrente de armadura vezes a resistência de armadura. Isso aqui a gente vai tirar lá da curva de magnetização, tá? Essa informação. E a corrente, e essa queda aqui, queda pela resistência de armadura, a gente já pode determinar. O que o item A está falando? A vazio. O que significa a vazio? Significa que, se eu pegar o meu circuito equivalente, só aqui a parte que tem o EA aqui, só a parte da armadura, tá? O RA, que vale 0,05 ohms. E os terminais da minha máquina, a vazio, eles estão abertos. Ó, terminal aberto, isso significa vazio, não tenho nada conectado aqui. Então, qual que é a corrente que flui aqui? Ó? A corrente de carga a vazio é zero, porque eu não tenho um circuito fechado para circular a corrente. Então, a corrente é zero e a corrente de armadura é zero também, né? Porque corrente de armadura é igual à corrente de carga aqui nesse circuito. Então, minha corrente de armadura é zero. Logo, a minha queda, IA vezes RA, também é zero, certo? Porque eu não tenho corrente nenhuma fluindo pela armadura. Então, a tensão terminal que a gente está procurando, ela é simplesmente igual à tensão interna EA da máquina, certo? Então, a vazio, a gente está procurando, isso aqui é zero, a vazio, ok? Então, a gente está procurando simplesmente a tensão interna EA. A tensão interna EA eu vou tirar, eu já falei, dessa curva de magnetização. Só que primeiro eu tenho que saber qual que é a corrente de campo que está fluindo, né? Eu tenho como calcular isso. Eu sei, eu vou alimentar o enrolamento de campo com 430 volts, eu tenho a resistência equivalente do enrolamento de campo, e no problema ali falou, no item A, que a resistência ajustável ela foi configurada para 63 ohms. Ó, para RJ igual a 63 ohms. Então, lá no meu enrolamento de campo, eu tenho isso aqui. Ó. Eu tenho o RAJ, ele foi ajustado para 63 ohms. Tem o enrolamento de campo 20 ohms. Aí tem a bobina, indutor, que não influencia na queda de tensão aqui em CC. E aqui eu estou conectando uma fonte de 430, uma fonte externa de 430 volts. E eu quero saber qual que é o valor dessa corrente de campo aqui, ó. Certo?
Então, corrente aqui, o indutor, ele é simplesmente como se fosse um curto-circuito, ele não gera queda de tensão nenhuma se a corrente é corrente CC, né, no indutor. E aí eu tenho que a minha corrente de campo, ou se eu aplicar a lei de Ohm aqui, né, eu tenho que 430 volts tem que ser igual a resistência equivalente, que é o 63, mais o 20 ohms, vezes a corrente F. Ou seja, a corrente de campo IF é igual a essa tensão aqui, que é a tensão de campo, VF, dividido pela minha resistência ajustável, valor de 63, mais a resistência equivalente de campo, né? Então, a corrente de campo é 430 volts, dividido por 63 mais 20 ohms. 430 dividido por 83 ohms. Isso dá uma corrente de 5,18 amperes. Aí, né? Então, a corrente de campo, nessas condições, é 5,18. Agora, eu vou lá na minha curva de magnetização e olho lá onde é que está. Ah, aqui ele arredondou para 5,2, né? A gente calculando ali dá 5,18, mas na realidade ele arredondou aqui para, traçou no gráfico, né, 5,2 amperes. Então essa curva aqui, ó, opa, não é para tirar do lugar. Ó, essa linha aqui mostra para uma corrente de 5,2 amperes da corrente de campo, ele vai produzir uma tensão interna de 430 volts. Exatamente, por coincidência, o mesmo valor que ele está alimentando o enrolamento de campo, né? Então ele vai induzir no enrolamento de armadura uma tensão interna de 430 volts, tá? Então esse valor aqui que a gente vai pegar. Só que tomando cuidado que isso aqui, ó, é para o valor nominal de 1800 RPM. Tá? E aqui no problema ele está falando que, na realidade, o gerador está a 1600 RPM, não a 1800. Então, para uma corrente de campo de, lá no gráfico, né, estava marcado aproximadamente 5,2 amperes, a 1800 RPM, e deixa eu botar aqui embaixo, a 1800 RPM, para uma corrente de campo de 5,2, vou botar aqui, IF de 5,2, a tensão induzida interna da máquina é de 430 volts. Tá? Agora, o que a gente precisa definir é para 1600 RPM, que é a velocidade real da máquina que ela está funcionando. Qual que vai ser a tensão induzida? Tá? Isso aqui, né, esse comportamento aqui, essa relação de velocidade com a tensão induzida, ela é linear na máquina. Então, a gente pode simplesmente fazer uma regra de 3 aqui. Para 1800 RPM, eu tenho 430 volts, considerando a corrente de campo constante, né, nesse valor. Para 1600, qual que é o valor que eu vou ter? Né? Ou ela mantém essa razão, essa proporção. Então, se eu pegar qualquer um valor de tensão interna dividido pelo valor de tensão interna nominal, esse zero aqui quer dizer que é para velocidade nominal, certo? E para valores nominais do meu gerador, ele é igual à razão se eu pegar uma velocidade qualquer dividido pela velocidade nominal. Tá? Que dá no mesmo aqui que eu simplesmente aplicar uma regra de 3 para esses parâmetros. Ou seja, essa relação é que ela me diz a tensão interna por uma velocidade qualquer n, ela é proporcional à tensão interna nominal para uma velocidade, para a velocidade nominal da minha máquina. Tá? Então aqui a gente tem que
achar qual que vai ser esse EA, dado, vamos dizer, esse aqui, ó, é para o valor nominal de 1.800 RPM, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, se eu substituir aqui, eu tenho que EA dividido por valor nominal, que é 430 para aquela corrente de campo, para uma velocidade de 1.600 e aqui para uma velocidade nominal de 1.800, tá? Seria a mesma coisa aí, equivalente a gente simplesmente aplicar a regra de 3 aqui nesses parâmetros, ok? Então a gente vai ter que a tensão interna da máquina a 1.600 RPM, ela vai ser 1.600 dividido por 1.800, que é a velocidade nominal, vezes 430 volts. Isso aí vai dar 382,2 volts. Ok? Então a tensão induzida dentro da máquina é 382 volts, com uma velocidade de 1.600 RPM e uma corrente de campo de 5,2 amperes. Ok? Então, e aí o problema está pedindo qual que vai ser a tensão terminal, lá na terminal de saída. Ó, se o meu gerador está a vazio, então aqui a gente achou a tensão induzida interna da máquina 382,2 volts. Se eu não tenho corrente fluindo, nenhuma fluindo aqui, então a tensão de saída é igual a 382 volts, né? Porque se eu não tenho corrente de armadura, eu não tenho queda no enrolamento, na resistência de armadura. Ok? Então a tensão nominal, a tensão terminal, é igual à tensão interna da máquina, para esse caso, de 382,2 volts, certo? Então essa aqui é a vazio, sem carga, a 1.600 RPM, o gerador está a 1.600 RPM, com uma corrente de campo de 5,2 amperes, né? Para obter essa corrente de campo de 5,2 amperes, o resistor variável foi ajustado para 63 ohms, certo? Então, e a tensão de campo alimentada com 430 volts, né? Então, para essa corrente de campo, a essa velocidade, sem carga nenhuma, a tensão gerada por essa máquina aqui, no terminal dela, é de 382,2 volts, beleza? Agora vamos ver o item B, né? Aí ele está falando, bom, agora eu vou conectar uma carga. No item B, ele está dizendo qual que vai ser o valor da tensão nominal com uma carga de 360 amperes. Então agora eu vou desenhar o circuito de novo, só para ficar mais claro. Ó, eu tenho aqui a parte de... Não vou botar todos os valores, mas a gente tem a corrente de campo aqui, tá? 5,2 amperes, a mesma condição. Corrente de campo, igual, 5,2, não vai mudar. A tensão induzida, tensão interna da máquina, também não vai mudar. Por quê? Eu não estou alterando a corrente, eu não estou alterando aqui o meu resistor variável, certo? Então a tensão interna, é a que a gente calculou aqui para esse item anterior, ela continua o mesmo. Que eu só estou fazendo isso aqui, ó. Tenho a resistência de armadura. E agora os meus terminais de saída, que antes estavam a vazio, agora a gente vai conectar uma carga. Tá? Uma carga equivalente, sei lá, pode ser várias cargas que a gente ligou em paralelo, mas a questão é que agora essa carga aqui, ela está conectada ao gerador, ela está demandando uma corrente de 360 amperes, ok? Então agora a gente tem aqui uma corrente de 360 amperes, que é a nossa corrente de carga, e no gerador de excitação independente é a mesma corrente de armadura, IA. Então a corrente de armadura também é 360 amperes. E aí eu tenho a resistência de armadura,
que foi dada no problema, né? Medida lá no gerador, 0,05 ohms. Então, eu vou ter uma queda de tensão agora na resistência da armadura devido a essa corrente da carga que eu acoplei, né, no meu gerador. Então, liguei essa carga, consequentemente eu vou ter uma queda de tensão lá aqui, ó, nessa tensão terminal. Aqui, certo? Porque a tensão terminal, tensão nos terminais desse gerador de excitação independente é a tensão interna, é A, menos a queda do meu enrolamento de armadura, certo? Então a tensão interna é a mesma, porque o gerador está operando nas mesmas condições, só que ele não está mais a vazio, ele está a 1.600 RPM, a corrente de campo IF permanece igual, porque o meu resistor ajustável continua em 63 ohms, né? E a gente está considerando que esse gerador ele não tem efeito de armadura, ou seja, a tensão interna induzida, a tensão interna da máquina, ela continua constante, independente, o fluxo continua constante e a tensão interna constante, independentemente da corrente de armadura, né? Então agora basta substituir aqui, né, nessa expressão. A gente conhece todos os parâmetros, né? Tensão interna 382,2 volts. A corrente de armadura é a mesma corrente da carga, ou seja, 360 amperes. E a resistência da armadura foi dado que é um dado técnico da máquina de 0,05 ohms. Então essa queda de tensão no enrolamento de armadura, né, vale 18 volts aí, 360 vezes 0,05 ohms, 18 volts de queda, e a tensão terminal, então, vai dar 364,2 volts, certo? Então, olha só, a gente tem aqui agora o gerador com a carga ligada, certo? Aqui a tensão interna, ele continua gerando, deixa eu botar aqui em amarelo, vamos ver se vai aparecer. A tensão interna, deixa eu apagar aqui, ó. Tá os valores só de tensão. A tensão interna, ele está produzindo aqui, está induzindo 382,2 volts, ok? A corrente de campo aqui continua 5,2 amperes, então a tensão interna da máquina continua igual. Só que agora, como tem uma corrente fluindo pela armadura, tem essa queda na resistência equivalente de armadura aqui. Qual que é essa queda? Essa queda aqui, ó, deu 18 volts, com esta polaridade, ó, 18 volts. Então, o que chega para minha carga aqui na saída? Tensão terminal que chega aqui, eu tenho 382,2 volts induzido internamente na máquina, mas eu tenho uma queda de 18 volts na resistência de armadura. Então, o que chega aqui para minha carga, né, de tensão é 364,2 volts. Ok? Esse valor aqui que a gente calculou. Tranquilo? E agora, o item C ele pede o seguinte. Bom, qual que é o valor de corrente de campo se agora, com a carga de 360 volts, a gente viu que, acrescentando a carga, a tensão terminal caiu em relação a vazio. A vazio era 382 volts, com a carga, a tensão terminal caiu para 364 volts. Agora eu quero ajustar a minha corrente de campo para que a tensão de saída do gerador, tensão terminal, ela volte para aquele mesmo valor a vazio, ou seja, ela volte para 382. Então eu posso aumentar a corrente de campo, lá no enrolamento de campo, para aumentar a tensão induzida na máquina, a tensão interna, né? E aí,
compensar aquela queda de tensão no enrolamento de armadura, para que na carga chegue aqueles mesmos 382 volts, né? Então, qual é que é o valor de corrente IF necessária? Essa aqui é a pergunta, né? Então, vamos pensar de novo. Agora, nesse item C. Vamos lá. Tenho desenhar o circuitinho de novo. Agora o seguinte, eu não sei mais, eu quero descobrir justamente qual que é o valor de corrente de campo necessário, tá? Eu quero determinar esse valor. Para quê? Eu sei que eu não sei qual que é a tensão interna que eu preciso, mas eu vou precisar de uma tensão interna maior para compensar essa queda aqui na resistência de armadura, né? E eu quero que chegue lá na tensão terminal da minha máquina, eu quero que chegue aqueles mesmos 382,2 volts aqui, ó, tá? Mesmo com a minha carga conectada e os mesmos 360 amperes fluindo aqui na minha carga, né? Então, com a minha carga, ela continua demandando a mesma corrente, né? E aí, eu quero que a tensão agora na saída do meu gerador, ela volte para aquela tensão que era a tensão a vazio, volte para 382. Então, como é que a gente pode calcular isso aí? Bom, se a corrente de carga não vai alterar, então quer dizer que a corrente aqui que passa no enrolamento de armadura, né, na resistência equivalente de armadura, continua 360, né? Então eu posso fazer o seguinte, e aqui eu tenho minha tensão é A. Eu sei dessa expressão aqui, tensão terminal é igual a tensão interna menos IA vezes RA, tá? A tensão terminal eu sei que eu quero 382,2 volts. A tensão interna é que eu não sei. Então isso aqui que eu vou ter que determinar. A corrente de armadura vai ter que continuar sendo 360 amperes. E a resistência de armadura também não muda. Continua sendo 0,05. Então eu preciso que a tensão interna induzida na máquina seja igual a 382,2 mais 360 vezes 0,05 é aquela queda da armadura, que é 18 volts. Ou seja, eu preciso que a tensão interna ela seja 400,2 volts, né? Ou aproximadamente 400 volts, que é o que a gente vai ter. A gente vai ter que voltar agora lá na minha curva de magnetização. Então, eu preciso que aqui, ó, eu vou continuar tendo a queda de tensão aqui de 18 volts, porque a minha corrente de carga não mudou. Mas aqui na tensão interna, a gente vai precisar de uma tensão de 400 volts aproximadamente, né? Ou 400,2, mas nessa magnitude arredondando para 400 volts. Então, para que a tensão lá na minha carga chegue àquele mesmo valor que a gente tinha achado sem carga vazio, de 382 volts, né? Então, com essa tensão interna aqui, A, aí a gente vai lá na curva de magnetização e vai achar qual que é a corrente de campo necessária. Tá? Então a gente vai voltar lá, só que aí tomando cuidado de novo, que a curva da magnetização ela é válida esses valores para 1800. Então eu preciso, para 1800 RPM, esses valores que estão aqui, eu preciso ajustar esse valor para 1600, tá? Então o que essa curva aqui tá me dizendo, né? Para 400 volts eu não posso vir aqui direto, ó, no 400 aqui e pegar qual que é a corrente de campo necessária, tá? Por quê? Porque esses 400 volts é a 1800 RPM. Então eu tenho que calcular qual que vai ser a tensão
equivalente aqui, né? Se eu fizer o ajuste para 1800, que aquele gráfico me mostra só 1800. Então, isso aqui é válido para a velocidade real que o gerador está funcionando, está girando a 1600 RPM. Então, eu tenho de novo fazer aquela relação. Se para 1600 RPM eu preciso de 400 volts da tensão interna, então para 1800 eu preciso da tensão interna para o valor nominal, E0, de 1800 dividido por 1600 vezes 400. Tá? Estou convertendo para uma tensão interna se a velocidade fosse a 1800. Então, 1800, 1600 dividido. Eu preciso de uma tensão interna para o valor nominal de 450. Tá? Então, se o gerador tivesse a 1800 RPM, a tensão interna necessária seria 450 volts. Tá? Só que eu quero descobrir, isso é, a 1600 RPM ele precisa de 400. Mas a corrente de campo vai ser igual nos dois casos. Que as duas são, então aqui ó, 450 a 1800 RPM, ajustando para 1800 e está aqui. Então 450 eu preciso de uma de tensão interna induzida, eu preciso de uma corrente de campo de aqui ó, 6,15 amperes, tá? Então a minha corrente de campo precisa ser 6,15. Então voltando lá, agora eu acho que para essa tensão aqui, a minha corrente de campo necessária é 6,15 amperes.